Professor Vanderlei, novamente na área, hoje trazendo um vídeo sobre estatística, análise de variância, pegando um exemplo aqui de têmpera, né? Têmpera em água, óleo A e óleo B, né? Então a nova ela vai ter a função de analisar se há uma diferença significativa entre esses valores, através de um teste F, que a gente vai explicar aí de forma bem resumida e mais rápida. Então a gente vai fazer uso aí de um software livre, que é o Jamov. Pelo pouquinho que eu percebi, ele é muito divulgado aí na área de ciências biológicas, nas áreas humanas, mas na nossa área de exata aqui de engenharia, fabricação, metalurgia, parece que ele não está sendo tão explorado assim. Parece, né? Não fiz nenhum aprofundamento. Então vamos lá. A dureza aqui está em Rockwell C, do ponto de vista aqui, então, metalúrgico, pelos valores gerados, se for direto da têmpera, esses valores estão baixos, para aço, baixo carbono, né? Ou então foi feito aqui um revenimento, tá? Mas é só um exemplo didático, porque a variação que está aqui dentro desses grupos é muito pequena, né? Então dá para perceber que quando a gente faz um ensaio de dureza, né, na mesma peça a gente tem variações de 1 a 2,5, né, valores inteiros aqui. Bora então fazer aí no Jamov. Então a gente vai inserir esses dados, né, dessa tabela no Jamov, mas não pode ser com essa disposição aqui, senão ele não aceita, né? Eu tenho que colocar uma coluna, configurar uma variável, né, como banho, água, óleo A e óleo B, 3 vezes 9, 27, e depois colocar os valores na outra coluna como variável dependente de resposta. Para facilitar isso, eu peguei aqui o Excel, joguei esses valores no Excel, tá aqui, ó, banho e dureza. Então vamos lá no Jamov. Vamos configurar aqui então. Vem aqui em dados, vou entrar aqui em essa variável A, vou clicar 2 vezes nela e vou escrever aqui então banhos, né? Então 3 tipos de banhos, né? Água, óleo A e óleo B. Ela vai ser o que? O tipo de variável que ela vai ser? Ela vai ser uma variável qualitativa, né? Nominal qualitativa. Vai ser inteiro, não vai ser na forma de texto. Então as variáveis, ela pode ser dividida em variáveis quantitativas, né? Contínuas discretas, e as variáveis qualitativas, né? As nominais e as ordinais. Então nós estamos na nominais. Vamos de volta ao Jamov. Configurei essa aqui. Vou configurar a B também. Tá, vou chamar ela de dureza. A gente viu que o nível de dureza lá vai ser Rockwell C, HRC, dureza, mas eu vou colocar aqui só dureza. Tá? Só que agora ela vai ser uma quantitativa contínua. Tá? E não vai ser só valores inteiros, né? Ela tem alguns quebrados, alguns valores decimais. Então perfeito, agora é só jogar os valores aqui para a gente rodar aí a nota. Vou selecionar aqui, Ctrl C, de volta ao Jamov, aqui, lado direito, colar, 8 para água, não, 9 para água, 9 para óleo A e 9 para óleo B. Vamos lá agora para os valores, valores de dureza, Ctrl C. Às vezes eu dou um Ctrl V aqui no Jamov, ele não aceita. Eu vou colocar aqui Ctrl V. Ó, não aceitou o Ctrl V, então eu vou clicar do lado direito aqui e vou mandar colar. Perfeito. Agora, tranquilo, análise, a nova é um fator apenas, porque é só banho de têmpera, né? E agora vamos buscar variáveis dependentes, que seria a variável de resposta, seria a dureza. Essa variável agrupada, que seria o fator, né? Seria o tipo de banho. Vou colocar aqui. Eu quero verificar através do teste de Fischer, né? Foi praticamente aí quem criou esse teste de ANOVA. Vou colocar as tabelas descritivas, os gráficos descritivos e o teste de normalidade, que é praticamente um pressuposto para se fazer a ANOVA. Tá? Então como que ele verifica esse teste de normalidade? Ele tem 2 parâmetros aqui. O principal é o valor de P. Se ele for menor do que 0,05, 5%, ele quebra aí a normalidade, né? Se ele for maior, ele atesta a normalidade.
E esse valor aqui também do Shapiro-Wilk, ele mais próximo de 1, ele apresenta também uma maior aderência, mas formalmente é o valor de P aqui que define. Agora, para o teste P aqui, são duas coisas, né? O F calculado, se ele for maior que o F tabelado, que a gente chama do F crítico, em função desses 2 graus de liberdade, né? Dentro dos grupos aqui que são 3 menos 1, 2, e o grau 2 que está relacionado ao número de observações, menos, né, o número de grupos. Então seria 27 menos 3, 24. Então eu cruzo esses dois numa tabela F com 5%, deixa eu achar a tabela aqui, 10%, 5%, 24 e 2. Tá? Então eu tenho esse valor aqui, que é o F crítico. Então o nosso F deu muito maior que ele. Então esse F que a gente demonstra para o teste F, deixa eu voltar aqui. Então ele usa a soma dos quadrados e a média dos quadrados para fazer então o cálculo do F. Então ele pega aqui, é como se pegasse aí a variação entre os tratamentos, né, entre o banho, a água, o óleo A e o óleo B, e dividisse pela variação que ocorre dentro, né, de cada um deles, dentro da variação que ocorre, do padrão que ocorre ali para todas as respostas dentro da água, para as respostas dentro do óleo A, e se a diferença entre os tratamentos for maior, né, do que aquele valor que a gente calculou crítico, a gente, né, já tem um indicativo forte aqui que não há, né, que há diferença significativa. Mas também formalmente aqui o valor do P, né, o valor do P que é o p-value, que é a probabilidade, né, da probabilidade a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira, que seria a igualdade entre as médias. Se ele der uma probabilidade muito pequena, você rejeita a hipótese nula de igualdade. Então se der um P pequenininho aqui, menor do que 5%, você garante que a diferença significativa entre as médias. Então o teste F faz isso. Tá? A gente fez manualmente aqui também, ó, usando as equações clássicas, né? E a gente achou um F de 28,04. O P, calcular ele manualmente é um pouco mais difícil, porque a equação dele é uma integral meio grande, né? Então você tem uma integral, você usa, né, essa integral em função dessa função, né? Em função dessa função é boa, né? A função está aqui, não é um cálculo simples. Quando o grau de liberdade aqui do denominador é 2, você ainda tem uma simplificação, né? Tem alguns autores que descrevem essa simplificação. Se você puder usar essa equação aqui, ela é mais tranquila, né? A gente fez ela passo a passo, dá para calcular. Eu acho que ela está aqui, ó. Fazendo ela passo a passo, dá um valor de pique muito pequeno, né? 5,36 vezes 10 a menos 7. Eu comparei esse valor aqui com outro software RStudio e está muito próximo, tá? Então dá para fazer. Bom, vamos voltar lá então para o Jamov. Eu coloquei os valores aqui, a gente viu que o P aqui dá muito menor que o 0,1 e o F deu 8,24. Ele gerou também um gráfico interessante, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui que a água dá um valor estatisticamente, né, bem diferente aqui, que está no outro nível, né, outro patamar aqui, que é o óleo A e o óleo B, tá? Eu fiz aqui também depois separado só para esses dois, estatisticamente houve uma diferença, só que eu falei, né, uma diferença estatística, às vezes ela não é uma diferença prática. Pela própria variabilidade aí desse processo de dureza, né, a gente considera que, deixa eu voltar aqui, essa diferença aqui é muito pequena, tá? Então sobre a ótica metalúrgica praticamente não tem diferença, uma diferença aqui de 1,5, 2, isso ocorre dentro da mesma peça. Bom, a gente usou aqui o software então, o Jamov, poderia usar o Minitab, ia dar o mesmo valor, praticamente o mesmo valor, poderia usar o RStudio, mas como a gente está fazendo uma comparação com IA, eu fiz um teste aqui com 3, né? Mas vou mostrar uma aqui, ó. O que eu fiz? Eu cheguei,
dei um print na tabela e pedi para ele, faça a nova para mim, né, com o teste EPS de valores de pivelo. E ele pensou um pouquinho e fez o valor exatamente igual, né? Então, para essa estatística descritiva, a IA ela resolve, tá? A questão é o meio acadêmico, né? Será que vê isso com bons olhos, você fazer um trabalho técnico e colocar os resultados que você fez numa IA? Então aí eu acho que ainda não vai substituir, né? Não está substituindo alguns softwares que geram um pouquinho mais de confiança. Eu fiz um com mais de um fator, né? Com 2 fatores, e a primeira rodada do IA deu um erro, né? Aí eu pedi para comparar com o software, né? Com o RStudio, daí ele refez e deu certo, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Bom, gente, então esse vídeo, né, tá dentro de uma playlist, ela não tá em ordem, né? Não vai ser o primeiro vídeo que eu pretendo postar, né? Não foi o primeiro vídeo. Aí então na sequência a gente vai iniciar fazendo uns vídeos, né, da parte introdutória de estatística descritiva, depois mostrando planejamentos fatoriais, planejamento de corpo centrado, né, regressão e, se possível, chegar aí até otimização, tá, gente? Então até a próxima aí.